Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para mais um bate-papo empreendedor aqui do nosso canal e hoje eu vou conversar com ele aqui, ó, que está do meu lado, Pedro HMC, né, que é um dos pioneiros aí do empreendedorismo digital, de influencer, de youtuber, de blogueiro, de tudo isso que a gente conhece hoje, que virou profissão, virou negócio, virou meio de vida. Mas antes, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, ativar o sininho e quando a gente tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado aí para assistir um dos nossos vídeos novos que a gente produzir, tá bom? E também tem o nosso perfil no Instagram, que é o Neuber Fischer Empreendedor, que você pode seguir e lá a gente tem outros conteúdos também, além dos que a gente faz aqui no YouTube, tá bom? Então, Pedro, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui hoje para falar com a gente. E eu queria saber um pouquinho, você que é roteirista, que trabalhou em TV, designer também, né? Como é que surgiu a oportunidade de você começar a trabalhar com a internet? Olha, quando eu era roteirista na MTV, a gente já fazia muita coisa para o canal que na época era no UOL, que não tinha nem YouTube ainda. Ou tinha, mas assim, tava bem... O YouTube ainda era uma fonte de vídeos de gatinhos e pegadinhas, assim, sabe? Logo na época que o YouTube comprou, que era ali por 2009, 2010, 2011, até 2012, eu tava trabalhando lá. Saindo de lá, indo trabalhar na TV aberta, quando eu fui pra Band, eu comecei a sentir muita falta daquela liberdade que a gente tinha na MTV de fazer qualquer coisa, assim, principalmente vídeos de humor e tudo mais. E quando eu estava na Band, aí já tinha, assim, Felipe Neto, PC Siqueira, Kéfera bombando no YouTube. Eu falei, olha, eu vou criar um canal. Aí, a princípio, eu ia criar um canal de humor, mas aí já tinha o Porta dos Fundos bombando, o Felipe Neto já estava fazendo parafernália. Aí eu falei, cara, não vai dar pra eu competir com esses caras, né, assim. Aí eu lembrei que eu assistia uns canais de vlogger gay, um que era canadense, o outro era americano, e eu sempre ficava me perguntando, nossa, quando que vai ter no Brasil, assim, pra gente poder ver? Aí eu falei, eu sei, vou criar um canal pra falar a princípio do mundo gay, né, porque era o que eu era, não tinha nem consciência, assim, de sigla, de militância e tal, que aí fui apanhando e aprendendo, e também aprendendo muito pra levar pro canal e também pras pessoas, assim, fui aprendendo muito junto com a audiência, né. Mas eu não via como um negócio, até porque se eu fosse ver como um negócio, em 2014, mercado LGBT inexistia, assim, e ainda mais na internet, que estava começando essa coisa de ser influenciador. Sabe o que se falava? Eu lembrei outro dia, na época, e hoje em dia seria um absurdo. O que adianta ser famoso na internet? É que nem ser rico no banco imobiliário. Isso era uma expressão que as pessoas falavam para qualquer um que tinha muito seguidor. Sim. E hoje em dia, imagina, ninguém nem... Hoje em dia é o contrário, né? Se você tem muito seguidor, a pessoa já parte do pressuposto de que, nossa, esse aí tá feito na vida, né? Sim. E as coisas mudaram muito, né? Tem 9 anos que eu criei o Põe na Roda. E por que Põe na Roda? Porque eu gosto de trocadilhos, porque é engraçado, porque tem um duplo sentido, né? Vamos colocar esse assunto na roda, vamos botar esse assunto na mesa, em pauta. E o outro sentido, eu acho que dá pra imaginar qual que é. Sim, com certeza. E aí você depois se uniu, né? Você começou a fazer o canal com seus amigos. Eu tinha muito medo, assim, eu era muito inseguro, assim, de botar minha cara num projeto, porque eu era roteirista, eu tava acostumado a trabalhar por trás das câmeras. Estar na frente das câmeras foi um passo que eu achava que nem conseguiria dar, assim. Mas como também muitos roteiros pediam outras pessoas, o primeiro vídeo, por exemplo, que era uma campanha de como gays podiam ajudar a economizar água, né? Que era naquela época que Cantareira estava no volume morto, Alckmin desesperado, era governador de São Paulo. E aí eu queria várias pessoas, assim, para parecer uma campanha institucional. E aí, assim que lançou o primeiro vídeo e tinham várias pessoas, eu vi que as pessoas nos comentários partiram do princípio de que aquilo era um canal de um grupo. E como eu era muito apaixonado por grupo, tipo Spice Girls e Five e tudo mais, eu falei, vou fazer um grupo. Só que assim, primeiro eu não sabia que o canal ia bombar do começo, assim, todos os primeiros vídeos. Eu não sabia que eu ia poder viver disso um dia, mas demorou, porque
as marcas não anunciavam com LGBT no começo. Isso começou lá por 2017, começou a mudar. Então, os 3 primeiros anos do canal... Foi uma brincadeira mesmo, um hobby. Foi uma brincadeira, foi um hobby. E o que entrava assim de AdSense do YouTube, que era pouco, justamente porque pelo canal falar de sexualidade, as marcas quando vão anunciar no YouTube elas escolhem, né? Sim. O perfil do público, que assunto que não quer aparecer. Ainda era uma coisa que se as marcas achavam que podia queimar mais o filme ou era mais arriscado do que hoje em dia, né? Que é cool, você anunciar com diversidade, falar principalmente no mês de junho. Inclusão. Não, mês de junho é meu Natal, assim. Inclusive, fica aí um apelo para as marcas lembrarem que a gente também tem contas para pagar de julho até maio do outro ano. É verdade. E você trouxe toda a sua bagagem, experiência de TV para o YouTube. Sim, eu acho que isso foi um diferencial que eu também não pensei na época, assim. Ao mesmo tempo que foi um diferencial, foi um peso, no sentido de que todo mundo fazia vlog, e aí tava eu querendo fazer sketch, fazer reportagem de rua, fazer jornal, fazer vídeo meio tipo documentário, porque como eu tinha essa bagagem de TV, só que eu não pensei na época que na TV tem o roteirista, tem o editor, e aí de repente estava fazendo todas as funções no canal, mas pelo lado criativo, assim, foi muito bom, né, porque o canal ele é muito variado, assim, formatos e tudo, mas também foi uma coisa que foi pela minha experiência com TV. Na verdade, o canal foi muito pouco planejado, assim. Eu me surpreendo até de estar há 9 anos conseguindo, assim, estar aqui há 9 anos, porque as coisas deram certo, assim, aos trancos e barrancos, né, entre erros e acertos, mas foi continuando, assim. Mas eu acho que praticamente todo mundo que começou no online, no digital, começou sem querer querendo, né? Sim. E eu falo que em 2008, quando eu comecei, tipo, fazer blog e tal, escrever, eu não imaginava que eu ia viver disso, que ia ser um negócio. Sim. E quem começa hoje? Que já começa assim, ó, com assessor e com equipe, hoje já tá com uma diferente. produtora. Eu fico assim, gente, assim, que bom, né? Que isso é um sinal de que o mercado tá evoluindo. Mas eu fico muito chocado, porque assim, eu lembro muito de quando eu comecei durante anos, que era uma coisa que até parecia profissional, mas era muito amadora, assim. Sim. Não, e nem tinha pretensão de ser profissional, né? É uma coisa realmente que você está fazendo ali, um passatempo. Eu até falo, quando eu comecei a escrever porque eu gostava de escrever. Então não era algo que eu fazia por obrigação e tal, eu fazia porque eu gostava. E acredito que você também tenha sido assim. E aí depois começou, né? Depois de blog veio vídeo, YouTube, redes sociais, né? Na época não tinha Instagram, não tinha TikTok, muito menos, WhatsApp. Era Orkut, MSN, Sim. né? Messenger. E a internet era uma coisa muito assim, incipiente, uma coisa muito, né? Tinha um lado muito legal, né? Que acabava virando um grande laboratório para você experimentar, para você usar, porque a TV ela era mais engessada ainda, né, do que hoje. Então a internet acho que deu esse respiro assim criativo, né? É bom porque democratizou e todo mundo pôde ser um pouquinho artista, um pouquinho produtor, um pouquinho roteirista, apresentador e tal. Mas ao mesmo tempo deu voz a quem não deveria ter também, né? Cara, é desesperador isso, né? Porque eu lembro ainda quando o canal começou que era assim, cara, a internet vai salvar o mundo porque é o lugar onde todo mundo tem voz. Aí a TV começou a trazer pautas porque a internet estava falando, porque ninguém falava de pauta LGBT. Não. Quando o canal começou não tinha nem beijo gay em novela, assim, beijo gay era um tabu, assim, era... Aí de repente você via os programas começando a chamar para uma entrevista, para o Encontro com Fátima, para o Fantástico, e não só a pauta LGBT, né, mas de negritude, questões de racismo, acho que as minorias ganharam muita voz, né, só que aí, acho que como toda grande invenção, eu tinha ido ver o musical do Santos Dumont, tinha pensado nisso. Que assim, se criou o avião para as pessoas poderem viajar, aí de repente estavam usando na guerra para poder jogar bomba nos países e passar, tipo, parece que toda invenção, né, ela vem pro bem e aí tem a turma que usa pro mal. E aí a internet também virou esse
esse hospício, né, de fake news, de qualquer um ter voz, então assim, todo mundo se acha especialista em tudo. Você vai ler fóruns de comentários, tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo, sem a menor base, então assim, aí ganhou muita força, né, essa coisa dos antivacina, do negacionismo. Isso é desesperador, o que a gente vai fazer, eu não sei. E com a popularidade do seu canal, e como você começou a ser uma referência no assunto de conteúdo LGBT, você acabou se tornando o que hoje a gente chama de influencer digital, que é uma coisa nova também, que não existia, sei lá, há 5 anos. Há 5 anos não existia isso. Uma amiga estava lembrando que na escola, quando a gente era criança, uma professora falou pra ela se afastar de mim, e a gente faz piada com isso até hoje. Porque eu era uma má influência. Ela falou assim, e a gente tava conversando esse dia, ela falou assim, ó, nossa, que coisa, né? Você virou influenciador. Eu falei, nossa, E o que é pra você... Marca uma boa influência, né? O que é pra você ser um influencer, um influenciador, hoje que tá tão banalizado isso? Então, isso me incomoda um pouco. Eu lembro quando eu lancei meu livro, agora não tá mais nessa categoria, mas colocavam na categoria youtubers, influenciadores digitais. Aí tava o meu livro junto da VTube, que na época tinha 6 anos, assim. Aí junto com... E não é falando mal, assim, cada um tem seu nicho e tal, mas dá uma banalizada no sentido de que tem muito youtuber que não escreveu o próprio livro, ou que, sei lá, vai fazer o livro numa fonte 40 pra encher página, pra vender, porque muita gente vai comprar só porque é youtuber. Então aí dá uma banalizada, né? Não dá pra saber, quando você fala que a pessoa é influenciador, não dá pra saber se ela cria conteúdo, sei lá, numa banheira de Nutella brincando, se é uma pessoa que fala de, sei lá, que faz receitas, ou uma pessoa que fala de racismo, ou um cara que faz viagens, ou que fala da pauta LGBT. Tô quase mudando a sigla, né? Porque cada hora é uma. Tá, tem bastante letra, né? Que bom, enfim. Mas, enfim, é um termo muito genérico, né? Não dá pra você saber se é bom ou ruim quando fala. E eu vejo até com uma certa preocupação essa popularização e essa busca desenfreada por você ser famoso na internet. Sim. Um influencer, né? Um influenciador. E sem, de fato, você influenciar o quê? E eu vejo que tem gente que se nomeia influenciador, mas não é influenciador, né? Sim. Porque ficou realmente uma coisa assim, fez sucesso na internet, é influenciador. E não. E a pessoa quer números e fama, não é o que deveria ser uma consequência, né? Não a causa da pessoa estar ali. E nesse sentido eu não me sinto muito à vontade, assim, porque eu fui pro YouTube porque não tinha mais a MTV e era onde eu podia criar. Então aqui eu posso ter um canal para fazer minhas coisas. Mas não era um pensamento de, eu quero ser famoso, eu quero ter muito seguidor, eu quero... Nem tinha essa cultura ainda em 2014. Tanto que a Kefra foi para o YouTube porque ela era atriz, ela achava que fazendo vídeos, algum diretor de alguma novela podia ver um vídeo dela, achar ela boa, chamar para um teste. E curiosamente hoje em dia tem um movimento até oposto, né? Da pessoa que às vezes, sei lá, a internet é a finalidade dela, né? Ou também gente que sai da TV gente que e saiu vai da pra TV, internet. que estava bem na TV e saiu para se aventurar na internet. Sim. Porque viu que na internet ia ter mais liberdade de fazer o que quisesse, porque a TV é uma empresa e você tem que seguir ali as regras da empresa, né? Sim. E no YouTube você faz do seu jeito, né? Tem o lado bom e o lado ruim. E quando foi que você falou assim, não, eu posso parar de trabalhar em TV, que eu consigo viver da internet do YouTube? Final de 2017 pro começo de 2018, que teve o Ad Night na Globo. Eu vou começar aí. Que a gente tava conversando sobre o programa aqui, agora há pouco. E aí, até a segunda temporada, eu falei, eu não queria, gente, assim, e era muito difícil pra mim me dividir entre um trabalho fixo e o canal que já me ocupava demais, assim, 2 vídeos por semana. E houve essa transição na época de 2017, a partir de 2017, que o mercado LGBT começou a ser interessante para marcas. Você vê essa mudança, da parada de 2016 para 2017 foi quando parou
dos trios serem patrocinados por festas e boates, lembra que tinha o da Blue Space, Sim. aí tinha o da The Week. E aí começou Netflix, primeiro Uber, umas né? marcas mais modernas, assim, Netflix, Uber, aí de repente, não sei se hoje foi 2007, 2018, que aí chegou assim, ó, Skol, Doritos, só, eita, peraí, eles estão investindo bastante dinheiro, né? Apostando que eu ia conseguir fazer publi suficiente, juntando com a AdSense do YouTube e eventualmente uma palestra. Aí eu falei, cara, acho que dá pra tentar. Mas assim, foi um movimento que me deu muito medo, porque eu não teria mais aquela estabilidade do CLT, de estar contratado, se bem que acho que hoje em dia como roteirista eu também não teria, porque o mercado de TV também mudou muito por conta da internet, do streaming. Mas por outro lado também o mercado abriu bastante, né, por conta do streaming. E como eu tava também muito cansado, assim, porque eu ia e voltava do Rio toda semana, e aí eu ficava frustrado porque eu não conseguia me dedicar ao canal aqui. E quando eu tava lá eu também ficava preocupado com as coisas daqui, aqui, enfim. Aí eu precisei decidir. Aí eu falei, cara, não vou deixar o canal de lado. Aí eu me joguei, assim, mas durante um bom tempo o meu salário como roteirista era maior do que eu recebia, mas eu fiquei bem mais feliz, assim, porque eu tava mais realizado com o meu projeto, né? Sim. E depois você acabou transformando, além do canal no YouTube, você criou um site, o Põe na Roda Notícias. Por que a gente quer de signo de aquário? Não consegue parar, signo de ar, né? Vai de uma coisa pra outra. Aí de repente eu tava com o canal de vídeos no YouTube. Aí já era uma época que você tinha que criar conteúdo assim para o Instagram, pro Twitter, pro Snapchat, depois foi pro Reels, pro Story. TikTok, né, depois. Aí ainda fiz um portal de notícias porque eu gosto dessa coisa de notícia. E fazendo Deu na Semana, que é um jornal LGBT no Põe na Roda, para pesquisar notícias eu via que tinham muitos portais gringos muito bons e poucos aqui no Brasil. E aí eu falei, cara, fazer um portal de notícia. Que a princípio era eu que fazia todas as notícias, não sei como, enquanto fazia. Eu lembro que assim, de manhã eu fazia as notícias do site, aí de tarde eu ia ou editar, ou produzir, ou gravar vídeo, ou fazer, sei lá, as artes de algum vídeo, ou thumb. Eu sei que assim, eu começava de manhã, ia dormir e já acordava preocupado com ter alguma notícia. Fora que essa coisa de você ser vidraça, assim, quando você tá na frente num vídeo do YouTube, você é criticado, né? No fórum de comentários sempre tem opiniões a favor e contra. Mas, cara, notícia, as pessoas são meio assim, ama ou odeia, né? Assim, se você vai noticiar que sei lá, uma diva pop falou mal da Anitta, aí as pessoas vão odiar o seu site porque ela é fã da Anitta e você só tá dando notícia. E aí eu via, assim, um hate que vinha muito maior até do que com o YouTube. É como se o portal fosse responsável pelos fatos, assim, é muito louco, né? Sim. E em que momento você percebeu que você estava influenciando outras pessoas com o seu trabalho e, consequentemente, você falou, realmente eu sou um influenciador? Cara, acho que foi... Com o canal no YouTube, como foi um canal muito entre os primeiros a falar da pauta LGBT, desde sempre teve muito comentário de gente que saiu do armário porque viu o canal e aí a pessoa tinha uma homofobia internalizada muito grande e começou a desconstruir isso, ou mãe que passou a aceitar o filho. Isso foi uma coisa muito incrível, porque acho que virou um dos combustíveis, sabe? Assim, que fazem dar vontade de continuar, assim, essa coisa de você, da sua vida, poder ajudar a mudar outras vidas. Mas ao mesmo tempo que você sentiu essa relevância, né, de você... Dá um peso também, né? Você acabou sendo também, como você falou, você cancelado. Virou vidraça, né? Sim. E aconteceu um tempo atrás de você abandonar, né? Foi. O canal no YouTube, você parou de produzir, você encerrou o site, você deu um tempo, né? Sim. Quase um ano. E foi motivado por esses haters, essa raiva que a internet alimenta, que te afetou. Cara, me afetou muito. Eu não consigo entender o que faz com que na internet as pessoas
esqueçam que do outro lado da tela tem um ser humano. E também parece que as pessoas acham que é essa terra sem lei, essa terra de ninguém. E realmente, assim, às vezes é muito difícil. Eu vou parar minha vida para abrir um processo contra uma pessoa que criou um perfil fake para fazer uma acusação ou para falar alguma coisa maldosa, criminosa, às vezes dá vontade, mas também é uma dor de cabeça, é tempo que você perde, tipo, é dinheiro. Tempo, energia. Bom, mas aí depois de um tempinho aí parado, refletindo e digerindo esses haters, aí deu saudade. Raiva, você decidiu voltar fazendo uma coisa que tá na moda agora, que é podcast ou mesa-cast. Tá muito em alta, né? O podcast filmado, mas que ainda chamam de podcast, né? Ainda chamam. E que é um formato que me deu uma ansiedade, assim, mais positiva, no sentido de que eu nunca tinha feito coisa ao vivo. É totalmente diferente, né, de você fazer vídeo gravado, que você erra, a edição deixa tudo perfeito. Pra mim é um grande desafio, sendo uma pessoa que tem TDA e que é do signo de Aquário, manter o foco numa conversa. Mas tem sido legal, assim, foram já 2 episódios e eu tô bem empolgado pros próximos. Primeiro você gravou com a Dani Calabresa, Dani Calabresa, minha amiga, e que foi muito simbólico, assim, porque eu comecei a ser roteirista de TV escrevendo Furo, que era o programa que ela apresentava. E fazia tempo que a gente não se via, a gente é muito amigo, então ficou uma coisa muito descontraída e a gente tava muito feliz. Só que assim, a Dani E tinha muita história pra contar, né? Cara, tinha muita história pra contar. Se não tivesse ali 1h30 de estúdio definido, a gente tava até agora, eu acho, não sei. É uma coisa que eu acho que quem faz podcast, alguns, né, acha que não deve ter limite de tempo, eu discordo. A gente já viu podcast, já viu de 3 horas, porque se você não tiver limite de tempo, não tem fim. Sim. Não tem fim. O assunto é um atrás do outro e uma coisa vai puxando a outra. Tem que ter hora pra começar e hora pra terminar. E 2 horas você assistindo um podcast é muita coisa. Se fosse o podcast como originalmente o áudio, beleza, você tá no carro, ouvindo, andando. Mas mesmo assim, né? Porque, mas assistir 2 horas, você tem que estar com muito tempo livre, né? Tanto que eu acho que mais certo do que os podcasts tem dado nas plataformas de vídeo, os cortes dos podcasts dão muito mais audiência do que o podcast na íntegra. Porque você vai pincelando ali o que é mais interessante. Você pega os trechos interessantes, polêmicos, as falas, e aí aquele conteúdo, aquele trecho viraliza. É verdade. E você gravou essa semana agora com o Gustavo e o Robert, que são o primeiro casal gay a ter tido filho com material genético dos 2 pais. No canal tem um programa que eu queria estrear faz tempo, que eu não fiz até hoje, que é sobre direitos LGBT, com advogado, porque eu acho que é uma coisa que hoje em dia a gente tem a homofobia criminalizada, a gente tem direitos de adoção, de casamento, só que a gente não tem informação, né? As pessoas não sabem. Uma vez eu lembro que um amigo me falou que foi reclamar para um policial, que ele sofreu homofobia na rua e o policial falou, deixa o cara, é a opinião dele. E não é opinião, e assim, se a autoridade de segurança não sabe, né? Não sabe, imagina a gente que é cidadão. E o podcast é toda quinta às 9 da noite, 9h30 da noite ao vivo. Toda quinta às 9h30 da noite no canal do Põe na Roda. Passa no canal do Põe na Roda e aí depois vai para as plataformas de áudio. E os cortes depois, que é o que a maioria assiste, né? Sim. Tá no Spotify, SoundCloud? Tá no Spotify. Então, até segunda-feira passada eu não tava. Aí eu recebi uma DM assim, eu fui procurar no Spotify, ixi, é mesmo, como é que faz? Aí fui perguntar ao pessoal da produtora e aprendi como é que fazia. Agora já tá em todas as plataformas de áudio. Bom, eu gostei bastante de bater o papo aqui com você hoje. Eu queria que você, então, pra gente encerrar, falasse pro nosso público que quer se inspirar em você, quer ser um influenciador, quer ser um youtuber. Não seja, tô brincando. O que você fala pra eles? Tenha seu psicólogo em dia toda semana. Não dê tanta importância para os comentários, principalmente os negativos, que é curioso. 10 positivos parece que não tem peso de um negativo. Eu queria entender isso. E outra dica também, você vai trabalhar muito mais do que o que você vê na frente na tela aí nos vídeos. Não é só glamour, né? Cara, não, é bastante perrengue, assim, bastante. Mas, assim, gostando do que você faz, do assunto que você fala,
eu acho que é muito bom, assim, porque justamente pela liberdade que a internet te dá de formatos, né, a liberdade criativa, autoral, aí nisso você vai ver que vale a pena. Gente, eu vou pedir para vocês novamente se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações quando tiver um conteúdo novo e seguir também o nosso perfil no Instagram, que é o Neuber Fischer Empreendedor, seguir o Pedro também, acompanhar o canal dele no YouTube, o Por Põe na favor, Roda, tá voltando né? agora, tem que voltar o engajamento do canal, ficou um ano parado. O podcast agora que ele está fazendo, essa novidade do canal e outros quadros e vídeos que ele também vai voltar a produzir. E a gente volta num próximo bate-papo aqui no nosso canal. Tchau! Valeu!